para dar um glória. Vai estar aqui mais vezes, né, José? Amém, Sem gente? faltar mais. Gente, que Ô, Bruna. agudinho chato isso, hein? Ô, Bruna. Ô, Bruna. Aleluia. Tá cansada, minha filha? Aleluia. É isso, vamos ficar em pé, né? Em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 2. Meu Deus, que agudinho chato, né? É. Que o agudinho, Que se agudinho. tira meu agudinho, vai tudo embora. Aleluia. Ele Glória a regulou Deus. o seu microfone para mim. Amém. Acharam? Gálatas, Estão me ouvindo aí? capítulo 2. Amém? Glória a Deus. Vem com Glória a tua Deus. chama queimar, Aleluia. faz fogo do céu descer. Glória a Deus. Alguém pode, por gentileza, entrar na transmissão e verificar se está chiando? Já? Está chiando? Pelo amor de Deus. Porque assim, eu sou ministrada. Às vezes eu vou ser ministrada, negócio... Biel, E você não sabe que é agudo? É que... Você sabe que é agudo. E que Sabe, assim... né? É porque só esbarrou, entendeu? Abaixa Os um menininhos pouquinho. fizeram um negócio tão bonitinho. Aí no domingo alguém deu uma esborradinha no fio. Fiquei tão triste. Falei, pelo amor de Deus. Acharam? Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, 3. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Gálatas 2, 3. Todo mundo achou? Amém? Posso ler? Leu 3 e 4. Tá. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Aqui está. Nem se intrometeram secretamente que ele fala, né, que alguns se infiltraram para espiar a liberdade que eles tinham em Cristo, né? Só para explicar. Vá lá no mesmo capítulo, no versículo 11. Tá aí? Né? Tá, né? Chegando Pedro a Antioquia, esse Pedro que ele está falando é o apóstolo Pedro. Lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Só para vocês entenderem, para contextualizar, para aí a gente seguir ministrando legal. Pedro era judeu, certo? Só que, aqui, nesse contexto que ele está narrando que nessa altura do campeonato, muitos gentios, que no caso era a quem não era judeu, já começavam a ser salvos. O Senhor, o Evangelho estava se expandindo, amém? Estava chegando na Ásia ali, foi o lugar onde mais o apóstolo Paulo pregou a palavra, pregou o Evangelho. E muitos eram salvos naqueles dias. E aí Pedro foi lá visitá-los e tal, e comia e bebia com eles, certo? Tranquilo. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, versículo 12, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quem era da circuncisão? Quem eram os judeus. Só que, à medida em que muitos iam sendo salvos, não existia a necessidade de circuncidar, certo? Por quê que não tinha necessidade de circuncidar? Que era cortar a pele do órgão masculino. Porque Cristo já bastava, era a salvação ali e não tinha necessidade de ter marca no corpo para simbolizar a aliança. Porque Cristo era o sangue da nova aliança. Amém?
Eu estou só ensinando, contextualizando para eles entenderem, para a gente ministrar e ir embora. 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele. O que é dissimular, pastor? Faz de conta que. Se fazer. Da Kátia, né? Quem, eu? Da Kátia, Nunca. né, Sara? É isso? Da Kátia, né? Imagina. Judeus também dissimularam, deram a Kátia com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Muito obrigado, Deus te abençoe. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do quê? Disse a Pedro na presença de todos. Ele repreendeu ele. O apóstolo Pedro era o líder que Jesus havia falado. Pedro, tu és pedra, essa pedra, né? Ele era o líder da igreja. E, no entanto, por causa da maneira que ele estava se comportando, olha só. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Né? Ou seja, você não está judeu, você não está vivendo, comendo com o povo aí, por que você está obrigando o povo a agora... Não, a gente, né? Eles são salvos, mas a gente não é como eles, entendeu? Tá entendendo? É como se... Aí a pastora não estamos aqui na igreja, né? Aí tem um desavisar, aí vocês estão aqui brincando numa boa, feliz, na liberdade do Espírito, sem pecado, sem nada. Aí a pastora chega, aí vocês... Não, o sangue de Jesus, canamadababa, que isso, vocês estão doidos? Tá entendendo? É mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Mas quando vi que não nada, é versículo 15, nós somos judeus por natureza, ele falando para Pedro, o apóstolo Paulo. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é o quê? Justificado pelas obras da lei, mas pela fé em... O homem é justificado pela fé em quem? Temos também crido que Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. O que ele está falando? Não importa se a gente for circuncidado, se a gente não crer nele, estamos no mesmo barco dos gentios. E aí, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será. Até aí. Senhor Jesus, nós te adoramos, consagramos este tempo a ti. A tua palavra, que é tão viva, é tão poderosa para nos justificar, é tão poderosa para dividir a alma do espírito, capaz de separar ossos, medulas juntas. Oh, meu Deus, vem com a tua palavra nos ministrar e nos confrontar e nos exortar e nos ensinar e nos edificar. Que a nossa carne caia por terra e somente a voz do teu Espírito ecoe neste lugar. Todo valente está amarrado no abismo. Toda e qualquer movimentação que não é do Espírito não está autorizada neste lugar, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor para todo sempre. Amém e amém. Oh, aleluia! Meu Deus! Estamos sendo revestidos de autoridade nessa noite. Amém? Pode se assentar. Então, essa palavra de hoje, nós vamos falar sobre, continuação da palavra de quarta-feira. É um plus. Cenas do próximo capítulo. Livre para o chamado, para exercer o chamado. Amém? Na quarta, todo mundo já recebeu a sua porção. O poder de Deus foi derramado sobre nós. Amém? E então agora você vai na direção impulsionado pelo Espírito. Certo? Só que
Uma vez que Satanás viu que você foi conduzido, está sendo, agora ele está nessa de querer exercer o chamado que ele recebeu de Deus e não sei o que, vamos sabotar ele. De modo que ele faça o chamado, mas ele não faça como Deus quer. Está entendendo? E para contextualizar, o que estava acontecendo ali? Havia uma trama ali maligna para que eles não exercessem o chamado na liberdade que Jesus chamou a gente para viver, para exercer. Por quê? Precisamos ser livres para fazer o nosso chamado, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, livre das opiniões humanas, livre da religião, livre de qualquer tipo de prisão, certo? Então, nós somos o que somos. Nós somos o que Deus nos chamou para ser. Amém? Fala assim, eu sou o que Deus me chamou para ser. Na liberdade que Ele me chamou para viver. Amém? Deus criou cada um com uma essência única, num propósito único. Por mais semelhante que pareça um com o outro, por mais que você aprenda com alguém, você tem algumas características da pessoa, você é único. Porque quando Deus te chama, ainda que seja para dar continuidade naquilo que o outro começou, como foi com Josué, Ele te chama diferente. Você dá uma continuidade, mas o tempo é diferente. Você dá uma continuidade, mas aquilo que o Senhor vai fazer através de você é diferente. Não tem como você querer ser uma cópia. O pastor falou isso? Falou. Na semana passada, na quarta-feira passada, para mim já é semana passada. Falou tudo isso. Mas muitas vezes nós mesmos nos colocamos em prisões. Quando a gente começa a dar ouvido para as pessoas, para as coisas, para a formatação que o homem, que o ser humano quer colocar, como, por exemplo, como, Carol, você é serva de Deus com essas tranças no cabelo? Como, Valéria, você é serva de Deus usando calça? Como você é servo de Deus e abre o culto falando tamo junto? Como? Então, usando esse tênis de restart aí que eu tô vendo. Usando o tênis de restart. Como? Deus, Ele é um Deus que opera nos detalhes. E Deus te chamou naquilo que é a sua essência. Ao longo da caminhada, Satanás tenta descaracterizar aquilo que é a essência que o Senhor colocou dentro de você. Através de dores, através de traumas, através de pecados. Você confessa a Cristo, Deus vai te limpando. Ele vai mostrando o chamado maravilhoso que Ele tem para você. Ele vai tratando o seu emocional. Porque uns têm um ego assim, outros têm um ego lá, outros nem têm. Então Deus vai alinhando todas as coisas para poder usar. Para poder resplandecer a luz dEle. Para que você possa cumprir o chamado dEle. Mas a religião é uma coisa que mata, que destrói. A religião traz morte. A religião, ela não consegue trazer a liberdade e a vida de excelência que o Senhor tem para nós. Então, quando você olha, por exemplo, os fariseus olhando para Jesus, ele fala assim, o texto fala que eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Autoridade você só tem a partir do momento que você começa a viver essa palavra. E o viver essa palavra é lá fora. Amém? Estava falando com o pastor esses dias. Já estou passando para você, pastor. Calma aí. Estava falando com o pastor. Foi quinta-feira, foi ontem, né, amor? O pastor estava contando uma situação como que fala? Um experimento que fizeram. Colocavam um vinho caro
e um vinho barato. Só que ninguém falava o que era, quanto era e quem era quem. A pessoa tomava e aí eles perguntavam: qual que você gostou mais? Ah, esse aqui. E todas as pessoas gostaram mais do vinho barato. Aí eles fizeram o experimento novamente, falando: olha, esse aqui custa, mostrando o rótulo, né? Esse aqui custa X, 3.000, e esse aqui custa 300. Aí a resposta mudou. Eles começaram a dizer que gostava daquele que era mais caro. E aí eu falei para o pastor, né, que era um experimento com relação à mente do ser humano. Como que funciona, como que o ser humano é visual, como que o ser humano vive de status, como o ser humano vive da alma dele. Eu falei, é exatamente aí que entra a graça de Deus. Porque quando você vive nessa liberdade que o Senhor te chama para viver, e Ele te tira do domínio da carne, não importa se custa 3.000 ou 1 milhão, você olha e fala assim, eu gostei foi desse. E não muda. Porque você não está nem aí com o que vai pensar, com o que o status vai achar, com o que o outro vai pensar. Você tem convicção de quem você é. Já tentou mudar a opinião da Sara? Da Vitória? Já tentaram? Quem conseguiu? Levanta a mão. Conseguiu, Flávio? Então depois eu vou ter que conversar com a Sara e descobrir por que você mudou. Porque se tiver certo, amém. Se tiver errado, eu vou corrigir ela. Porque é muito difícil. É muito difícil. Você olhar para ela e falar assim, essa foto não está boa. Eu acho que está boa, gostei, vou postar. Sou linda, maravilhosa. Acabou. Muda isso na Vitória. Ninguém muda. Por quê? Porque tem convicção daquilo que é. Tem convicção daquilo que o Senhor tem. Autêntica, né? Autêntica. Sabe o que é? Pratica o princípio lá fora. Quando você não tem essa convicção, quando você vive do agradar, quando você vive da opinião alheia, quando você vive de uma outra forma, o status muda a tua opinião. Quando você vive de uma outra forma, você não consegue exercer essa palavra como, por exemplo, escutai de tudo e retém somente o que é? Você pode estar aberto para aprender as coisas lá fora? Posso, mas eu tenho que comparar com a palavra de Deus. Qual que é o meu crivo? Qual que é a vara de medir? O que eu acho aqui? Pelo que eu vou comparar? Eu vou comparar dentro da palavra. Se não fere a palavra, beleza. Se fere a palavra, tira da tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Então só existe, até para contextualizar, tem muito a ver com o que a pastora está falando. Quantos evangelhos existem? O verdadeiro, o que veio dos céus. Só tem um, certo? Só tem um evangelho. Ok? Determinado pelo Senhor. Mas ele precisa ser entendido por todos. Entendeu? Então, a maneira de dizer e de falar, de pregar o evangelho, por exemplo, o Cristo é um só, é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. O evangelho é o mesmo. Ele precisa ser pregado. Só que, como até o pastor, o Moisés mesmo, ele pregou lá para os índios. Adianta eu chegar de ternão, de camisa e chegar rodopiando e querer pregar para eles? Eles vão entender? Claro que não. Primeiro que eu preciso falar na mesma língua deles. Entendeu? Eu preciso falar na mesma língua. Então o evangelho é um só, porém, nós precisamos entender que existe a liberdade que o Espírito nos deu. E essa liberdade, quando Ele nos chama, quando o Senhor, nós aceitamos a Jesus, nós passamos já a desfrutar de uma liberdade. E essa liberdade, ela ela é estendida para o nosso chamado também. Então, por exemplo,
foi muito bem citado aqui os cabelos da Carol. Glória a Deus! Porque a maneira como ela se veste, a linguagem, tudo que ela utiliza, vai conversar e vai atingir um público-alvo diferente e que o Senhor quer alcançar também. Certo? Então, existem pessoas de diferentes culturas, de diferentes classes sociais, de diferentes posições, de diferentes culturas, de diferentes linguagens, de diferentes tribos. E o Senhor quer alcançar todas elas. E por isso, nós precisamos sair da caixinha e parar de muitas vezes ficar com uma visão limitada. E muitas vezes até aprisionados, achando que o nosso chamado nós devemos fazer dessa maneira, assim, ali e tal. E o Espírito quer nos levar. O próprio apóstolo Paulo fala aqui do apóstolo Pedro. E ele repreende ele falando porque na hora que... até citei aqui, não, a gente está feliz, alegre, contente, de repente os pastores chegam, não, agora, vamos nos comportar direito, porque, que tá, você estava pecando? Não, então continue desfrutando dessa alegria, porque é essa alegria que o Espírito nos chamou, a maneira como a Vitória é, por exemplo, se encaixotar ela, meu Deus, a gente vai matar ela. Porque essa liberdade foi a liberdade que o Espírito deu para ela exercer o chamado dela. E da mesma maneira, Ele chamou eu e você nessa mesma porção de liberdade para eu e você exercermos o nosso chamado. Então um abre o culto falando, mano, abre o culto aí, abre a palavra do Senhor aí, tá aí no livro tal, e é assim. E nessa liberdade todos nós vamos nos movendo, e é desse jeito que o Espírito quer nos usar. Amém? Falsos irmãos são os judaizantes, judeus que tinham aceitado o batismo cristão, mas no fundo permaneciam legalistas militantes e que só foram abafados no concílio de Jerusalém. Quantos de nós não vemos pessoas que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, mas quando chega na hora de praticar essa palavra, acha que está virando fanático? Aí não, né? Aí já é demais. Ou desce nas águas do batismo para permanecer uma rotina, um cotidiano, um dia a dia, uma vida do politicamente correto. Jesus não era o politicamente correto. Ele é a verdade. Ele é a verdade. O politicamente correto do mundo, ele acaba sendo uma falsa doutrina. Uma hipocrisia. Uma hipocrisia, uma falsa doutrina. Por quê? Porque acaba ferindo muitas vezes o próprio evangelho. Visto que também é aquela coisa da... aceitação. Não pode, não, porque isso é preconceito, quando na verdade é um privilégio para uma coisa, é uma prisão. Uma prisão. É uma prisão. Eu tenho que fazer o que é certo, eu tenho que fazer o que é justo, eu tenho que ser aquele que pratica a palavra. Se perguntar a minha opinião a respeito, eu vou responder. É a minha opinião. A minha opinião, ela deve estar pautada na palavra de Deus acerca das situações e das circunstâncias. E muitas vezes, o servo de Deus lá fora, ao invés de ser luz do mundo, ele quer se assemelhar ao mundo. Quem se assemelha não ilumina. A Bíblia diz que lá fora, o mundo jaz no maligno. Se nós vamos ser luz, nós vamos resplandecer em meio às trevas. Então, o teu comportamento correto e coerente com a palavra de Deus sempre vai fazer diferença lá fora. Sempre você vai ter um olhar voltado para você. Sempre vai ter alguém te observando.
observando o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de responder, o jeito que você cuida da tua casa, dos teus filhos, que você fala com seus pais, sempre você vai ser observado. E você tem que ter a consciência disso. Aí o pessoal fala assim, mas praticar essa palavra é difícil. Depende. Depende. Ela se torna difícil quando a nossa carne está falando mais alto. Quando a nossa carne ela não está falando mais alto, nós conseguimos cumprir o nosso chamado com leveza e com liberdade e fazer a diferença. Quando a nossa carne ela está subjugada debaixo da palavra de Deus e em obediência a Jesus Cristo, fica mais fácil. Se você não blinda os teus ouvidos, se os teus ouvidos estão blindados pelo Espírito e pela palavra de Deus, você não vai deixar qualquer coisa descer no seu coração. E você não vai sair contaminando com as tuas palavras. Você já viu aquelas pessoas que ficam perto de quem reclama e sai reclamando? Porque está faltando o que ali? Está faltando o filtro do Espírito Santo. Está faltando observar a si mesmo. Está faltando prestar atenção no que se fala, no que se vê, como se caminha. Porque Deus não te chamou para você observar o outro. Deus te chamou para você observar a si mesmo. O apóstolo Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Quando você começa a se examinar e você começa a fazer aquilo que é certo, automaticamente você vai incomodar o inferno. E qual o problema disso? Você dê glória a Deus. Porque se você estiver incomodando, porque você está fazendo o que é certo, Deus é com você para te livrar, para te salvar, para te justificar. Assim como foi com Mordecai. Amém? Então Deus nos chamou segundo um propósito. Amém? Chamou cada um de nós para um propósito, cada um segundo o propósito que Ele chamou. Certo? Deus chamou cada um de nós com propósitos diferentes, planos e projetos diferentes, certo? Mas o objetivo final é um só: expandir o reino e pregar o evangelho. Certo? Então, Deus nos chamou, cada um, você, certo? Com as características e a personalidade que você tem, é óbvio que tem coisas que são prejudiciais e danosas, o Espírito vai lapidar para que nós sejamos aperfeiçoados. Se tem coisas que podem interferir no propósito, Ele vai nos exortar e nos conduzir para que sejamos lapidados. Mas Ele vai ali, aquilo que é prejudicial, aquilo que fere a palavra, vai tirar mais a nossa personalidade, as características que Ele mesmo imprimiu e colocou em nós, cada um segundo um propósito, para atingir pessoas diferentes. Por isso que eu falei na quarta-feira, nós estávamos falando, que você não pode desejar desejar viver a vida do outro. Certo? Por quê? Porque quando você deseja, você deixa de cumprir a vontade e o propósito, você sai do propósito do Senhor. Porque enquanto você está querendo viver a vida do outro, o Senhor está querendo te usar e o espaço está vago ali, porque o Senhor quer te usar para alcançar pessoas diferentes, para cumprir um propósito diferente. Enquanto você está ali vivendo a vida do outro lá, o outro está fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, está alcançando, está sendo um instrumento para alcançar as vidas e aquilo que o Senhor chamou para fazer, e o espaço seu, no caso, está vago. Jesus deu um chamado para todos nós. Ide a todo mundo, pregai o evangelho,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei discípulo. Então o chamado que muitas vezes a gente atrela com aquilo que a gente faz na igreja, eu sou o pastor, o intercessor, o diácono, não foi isso. Isso também, isso é a cereja, servir ao Senhor e exercer esse chamado aqui dentro, é a coisa mais fácil que tem, por incrível que pareça. Porque Deus nos chama para resplandecer lá fora. Abre lá, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Eu vou entrar num período de consagração de 3 dias. Eu espero que o Espírito Santo me ajude a suportar esses 3 dias. Eu vou dar uma sumidinha durante 3 dias. Segunda, terça e quarta. É um período de consagração. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A igreja, ela foi chamada para exercer o perdão. A igreja, ela foi chamada para exercer o amor. A igreja, ela foi chamada para exercer a misericórdia. A igreja foi chamada para ser diferente na terra. A igreja não foi chamada para ser um clube. A igreja não foi chamada para ser um bando de religioso. Não fala comigo porque eu sou pastor. Eu estou jejuando. Não sei quantos dias que eu não como. Olha como eu canto bem, olha como eu prego bem. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para resplandecer o amor de Deus lá fora. Você é a igreja que resplandece esse amor. Nada você vai poder fazer sem o Senhor Jesus em você. Nada. Nada você vai poder fazer sem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Com o Espírito Santo dentro de você, Ele vai te ajudar a se limpar, a abrir mão de coisas que te ferem. Ele vai te ajudar a fazer a obra que é dele mesmo nessa terra. Porque a obra é dele. O problema é que às vezes a gente sai lá fora e a gente vem com discurso, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, você precisa ensinar para essa pessoa o que é ser igreja. Porque muitos entram na igreja assolados pelo inferno, de um dia cheio de turbulência, vem aqui, recebe uma palavra, tem aquele tempo de oração, de louvor maravilhoso e sai leve. Eu vou para a igreja para me sentir leve. Não é isso. Eu vou para a igreja para entregar o meu louvor ao Senhor. Eu vou para a igreja para buscar ao Senhor junto com os meus irmãos. Eu vou para a igreja para aprender um pouquinho mais do Senhor. Eu venho para a igreja entregar algo para o Senhor, porque eu já preparei isso no meu dia a dia. Não é diferente disso. Agora, você é a igreja que resplandece a luz. Lógico que você vai convidar as pessoas para o culto, óbvio. Não estou falando que não é para convidar, amém? Mas eu estou falando que é mais importante você fazer a diferença na vida da pessoa. Se você vê o seu filho indo, ou sua filha, ou o seu amigo, ou o seu pai, ou a sua mãe, indo para um buraco, você vai deixar ele cair no buraco para depois fazer alguma coisa? Você vai falar, olha o buraco. Vai ou não vai? Quem é que falaria?
Quem aqui seguraria pelo braço? Quem aqui, se possível, sairia correndo, cataria a criança e jogaria longe? Longe do buraco. Essa sou eu. Ou daria um... Para! Dependendo da distância do buraco. Se depender da criança também, você grita, ela cai junto. Só de susto do grito. Não é assim? Você teria uma atitude e você não pouparia esforços. Tem gente que muitas vezes vem pedir conselho para você e você dá o conselho errado. Porque a tua mentalidade ainda está com a mentalidade do mundo. Você está vendo que a pessoa... Vou dar um exemplo. Hipoteticamente. Vamos supor que aqui na igreja nós tivéssemos uma menininha aqui sentada nessa primeira cadeira, linda, serva de Deus, igual a Catherine, linda, serva de Deus, resplandecendo a luz do Senhor. Amém? Você também é, não precisa ficar com essa cara de ciúmes. Você também. Agora, ela resolve namorar com um cara lá fora, todo louco. Não a Catherine, nem as outras meninas, outra qualquer. Qualquer outra pessoa, amém? Louco. Que na frente dela é uma coisa, por trás é outra. Aí, ele vem, lógico, óbvio. Ele quer ficar com a pessoa, o que ele faz? Ele começa a congregar. Correto? Mas você sabe que lá fora pega geral. Você vai ficar quieto? Você vai se calar? Você vai se calar? Você vai deixar cair nesse erro? Tem gente que tem a mentalidade do mundo para aconselhar pessoas ao nosso redor. Não estou falando da igreja. Eu dei o exemplo da igreja, mas isso pode se dar na tua família. Isso pode se dar no teu trabalho. Isso pode se dar na tua casa. É sua responsabilidade alertar. Olha, veja bem. Observe bem antes de entrar num relacionamento. É sua responsabilidade. Aí a pessoa fala assim, não, você tem o direito de ser feliz. Siga o seu coração. Isso são princípios do mundo, que foram impregnados no interior ao longo de anos. E que precisa você rever e olhar à luz da palavra. Eu dei um exemplo, mas eu posso te dar vários. Isso é um dos maiores enganos que existe, né? Você tem que ser feliz. Pastor, você está falando que a gente não pode se alegrar, não pode... Só que as pessoas, elas confundem, porque elas preferem ser felizes quebrando princípios, a custo de qualquer coisa. Certo? Sendo que a palavra diz, se quiserdes me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Em Deuteronômio 28, né, lê a lista. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás e Porém, se não ouvir, se seguir outros deuses, e aí vem ali a naquela parte ruim também. Que você leu em Gálatas, a gente vê um povo que aceitou Jesus, que desceu nas águas do batismo, mas queria servir a Deus do jeito deles. Queria continuar com as mesmas práticas, com as mesmas coisas, com a mesma forma de viver. Quando a palavra de Deus entra, ela entra para transformar. Ela entra e muitas vezes ela vai gerar um incômodo e você vai falar, poxa vida, errei de novo, me ajuda, Jesus. Mas você não pode abrir mão de querer fazer aquilo que está nessa palavra. Não dá para você abrir mão de exercer e de viver essa palavra. Se você estiver falando com alguém e essa palavra não produzir um fruto de transformação na vida de alguém, tem alguma coisa errada. Se você chegar num ambiente e você não mudar esse ambiente, tem alguma coisa errada. Se você chega diante do Senhor, no seu tempo de oração, e sai do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Hoje nós passamos uma tarde feliz, graças a Deus. E aí, do nada, no meio da tarde, eu senti uma presença de demônio.
Gente, não é normal. Eu repreendi, eu orei. Aí aquilo saía, dali a pouco estava de volta. Eu falava, sangue de Jesus tem poder. Da onde está vindo isso? Por que está vindo essa presença que não é do Senhor? Da onde está vindo? O que está gerando? O que está habilitando? Não pode entrar. É oração contrária? É pecado na minha casa? O que é? Da onde está vindo isso? Eu não posso deixar uma presença estranha chegar na minha casa e permanecer. Essa madrugada o pastor levantou para orar. E ele estava orando. E eu tive um sonho horroroso com ele. E eu falei, pastor, vem aqui. Está alguma coisa esquisita? Não tem nada a ver. A figura de representação no sonho era do meu marido. Mas aquilo era a representação de autoridade. E eu falei para ele. Eu falei, ó, a representação era você, mas eu sei que não é você fazendo. Pessoas falando assim. Foi exatamente essa frase que foi usada no sonho. Eu estou lançando palavras de encantamento, mas não está funcionando. Isso é uma questão de autoridade. Lógico que o meu marido não vai fazer isso. Óbvio, ele é um pastor. Mas na hora eu falei, amor, ele falou, estou orando. Eu falei, eu sei, vem cá que eu preciso falar com você. Assim, na hora nós repreendemos. Por quê? Porque nós temos que entender que o mundo espiritual é real. Tão real quanto isso aqui, ó. E que nós somos seres formados pelo Senhor, corpo, alma, pensamento, sentimento, intelecto e espírito. E nós interferimos no mundo espiritual. Não desliga não, pelo amor de Deus, que eu estou pingando. O ventilador não. Eu sei, você está soprando, né? Não, é sério. Então, assim, nós interferimos nesse mundo espiritual. Não dá para você interferir no mundo espiritual. Querer ser luz lá fora. Querer ser igreja. E cantar, deixa a tua chama queimar. Né? Não tem como você fazer isso se o teu interior tiver como um sepulcro caiado. Isso é uma coisa que o Senhor já tem falado para mim há 3 semanas. Eu estou falando, sonda o meu interior, porque no meu interior não pode ter cheiro de morte. A palavra do Senhor diz, o salário do pecado é o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu não posso ter uma aparência de nada. Eu tenho que ser o que eu sou. Falhei. Me perdoa, não vou fazer mais. E não fazer mais. Eu não posso querer mostrar uma coisa e deixar os meus sentimentos, a minha alma, o meu interior, todo podre e fazer de conta que não existe. Eu não posso deixar o meu interior descaracterizado e no dia a dia não reter só o que é bom, deixar tudo entrar. Eu não estou vivendo uma palavra. Eu preciso viver a palavra na essência lá fora. Eu preciso deixar essa palavra me limpar. É necessário ler a palavra e é necessário praticar a palavra. É necessário entender o que você está fazendo aqui dentro, é necessário entender o que você está fazendo na tua casa, é necessário entender o que você está fazendo na tua família, é necessário entender aonde você está tocando. Tem gente que está faltando temor, porque foi ensinado errado. Não, a maneira como nós nos comportamos diante de uma liberdade que nos é dada, vai mostrar de fato quem nós somos, né? Então,
quando, o texto que nós lemos, quando Pedro estava ali com os gentios comendo e não tinha ninguém observando, ele estava ali, os judeus não estavam ali, ele estava na liberdade. E não tinha nada de errado com aquilo de ele sentar com os irmãos gentios. Né? Não tinha nada demais. Aí ele se comporta de uma maneira diferente. Aí ele assume uma capa, uma postura, parece um outro personagem. Então, estou lendo aqui o negócio. A liberdade que o Senhor nos proporciona, ela se estende e tem que se estender no nosso chamado, de modo que a pessoa que está aqui não é diferente da pessoa que depois sai do altar e que acabou o culto, está conversando com você. Não, né? Não. Porque o Senhor nos chamou para realizar o nosso chamado não preso. Infelizmente as pessoas aceitam Jesus, mas na hora de fazer, de exercer o chamado, parece que ela continua presa. Às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, até famosas, que aceitam Jesus e que ao invés dela aceitar Jesus, começar a se santificar, mas as características que o Senhor deu para ela exercer e fazer para alcançar, para exercer e fazer o propósito que o Senhor a chamou, ela assume uma outra postura, só porque aceitou Jesus. Não! Então, o Senhor nos chamou para uma liberdade. De modo que, sabe, parece que até tem alguém ali com uma... Não, agora tem que cantar assim, tem que fazer desse jeito, tem que ministrar desse jeito. Pastora, não se veste assim, não pode, porque essa calça jeans é do não sei o que. Não, essa camiseta, esse jeito de cabelo aí, não pode, porque é do Satanás. E começa, sabe, a criar e a encaixotar, sendo que o Senhor nos chamou para uma liberdade, para alcançar, para vivermos na plenitude, para desfrutarmos de uma vida que o Senhor nos deu para viver. Senão, você vai ficar alguém que vai estar ali, sabe, eu tenho que ir, sabe, tem que cantar, né? A pessoa não sente alegria, e assim, na boa, chamado, às vezes a gente está cansado, a gente está às vezes abatido, o dia às vezes não foi bom, mas quando a gente, a gente se sentir satisfeito por ter feito aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e não aprisionados, tem que ir hoje, né? Porque é a minha escala, né? Não, você está se exercendo e fazendo aquilo que Deus te chamou, na essência que Deus te chamou, até a própria desfrutar do amor de Deus. O Senhor nos chamou como uma essência, e há quem diga, mas não pode assim, essa igreja aí, como fala às vezes, né, de outras igrejas, e só porque a igreja não é da maneira que ele acha que é o correto, ou da maneira que Deus os chamou para fazer. Cada um realize na porção que Deus os chamou para fazer. Cada um faça segundo aquilo que chamou para fazer. Se Deus chamou a gente para fazer dessa maneira, com alegria, dançando, pulando, glória a Deus. Eu não vou criticar o irmão, não vou falar mal, porque o irmão Deus chamou ele para ministrar daquele jeitinho e tal, glória a Deus, mas nós vamos realizar na liberdade que o Senhor nos chamou para realizar em nome de Jesus. Ele pensa que eu não estou vendo ele, não. Acorda, Flávio. Tá ouvindo, né? Então, o Senhor nos chamou para viver livres. E a gente também não tem que ter... À medida em que a gente olha para um e fala assim, eu não acho que tem que pregar assim. Entenda bem, eu não estou falando de libertinagem, de euforia da carne. Né? Do cara falar, tá aqui na liberdade. Não. Aí o cara vai orar pela irmã, bota a mão de forma indecente para orar.
Isso não é liberdade, isso é carne. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu estou falando de liberdade no espírito, não estou falando de carne. Certo? Carne é demônio, é pecado, não tem nada a ver. Liberdade do espírito, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas confundem isso. Elas confundem, né? Ah, porque a pastora está assim e tal. Não, mas então eu tenho que ministrar, tenho que fazer exatamente como a pastora faz, porque não, Deus chamou ela assim desse jeito. Entendeu? Ah, não, porque tem que exortar e bater nas pessoas, falar assim, isso é carne. Ah, não, a gente tem que ir dançar, então vamos botar, já que é para dançar, então vamos dançar mesmo. Aí a gente põe umas roupas assim, e aí a irmã vem com a roupa, mostrando as coxas tudo, mostrando a barriga, mostrando... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos uma liberdade no espírito, e a liberdade no espírito não se iguala com as coisas do inferno. Exatamente. As coisas do inferno não entram na nossa vida. Nós precisamos aprender a blindar isso. Porque quando a gente fala de religião, de prisão, a gente está automaticamente abrindo uma brecha, uma porta para a morte, para a destruição. Mata a alegria, mata a motivação, mata os sonhos. E Deus não nos chamou para andar assim. Não foi desse jeito. Nós estamos entrando no novo tempo. Amém? Ai, quem está falando isso? Os sinais daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E muitas coisas que já foram faladas, tratadas e que ainda permanecem, não vai poder entrar nesse novo tempo, porque não vai ter estrutura para suportar. Lembra que o pastor acabou de falar? Nossa guerra aumenta nos últimos dias. Então, quando a minha guerra aumenta, o que eu faço? Eu entro num período de santificação. Eu vou para perto do pai. Vou ficar mais tempo com o papai. Se quiser me pegar, vai ter que me pegar aqui, ó, me achar no meio do papai, nos braços dele, nos pés dele, com a autorização dele. É tempo de entrar, e eu estou falando como igreja, para viver a liberdade desse chamado. É tempo de entrar num período de busca maior com o Senhor. Mais tempo com o Senhor. Ler a palavra do Senhor. É tempo de ser a igreja lá fora. Porque tem gente que consegue passar por longos períodos de jejum. Não vê rede social, não vê coisa de fora, passa por abstenção de alimento ou de líquido. Mas na hora de fazer esse jejum válido, com a prática da palavra, não consegue. Por quê? Porque não vigia. A palavra de Deus diz, vigiai e orai. Como é que você vai ser usado pelo Senhor se você não prestar atenção? Quem convence? Se você fala debaixo da direção do Espírito, vai produzir fruto. Se você fala na sua humanidade, você vai ficar argumentando e não vai fazer diferença. Então, Deus nos chama para exercer esse chamado na liberdade do Espírito Santo, com temor e em santidade. Num tempo diferenciado, onde você não vai ser uma instituição religiosa. Você vai ser a igreja que resplandece lá fora, em nome de Jesus. Amém? Alguns pontos importantes, até para a gente finalizar esse assunto. Prisão e liberdade no chamado. Por que eu estou falando? A gente falou muito disso. Porque nos últimos dias agora... a estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas estejam na igreja, mas que elas estejam presas dentro da igreja.
certo? Que elas estejam na igreja ali, pensando que estão agradando, dentro de uma bolha, e eu não vou para exercer o meu chamado, eu vou para um clube. Eu não vou para a comunhão do corpo, eu vou para um clube, para um lugar onde eu me sinto bem. Para um lugar onde, né, eu tenho lá os meus amiguinhos, eu tenho lá a minha galera, certo? Então, por exemplo, acho que uma das coisas mais... Eu não sei quem conhece a história da Reforma Protestante, que agora, dia 31 de... Tanta coisa legal para comemorar, vai comemorar de Halloween, Dia das Bruxas. Foi comemorado os 504 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi um start para Deus chamar um povo para a liberdade. E infelizmente, nos dias de hoje, tem muitas coisas e muitas ações malignas através da religião para querer nos impor a maneira como eu e você devemos ou não fazer as coisas para Deus, a maneira como devemos servir a Deus, a maneira como eu devo fazer. E muitas vezes a gente vem para a igreja também já encaixotado, não, agora é a hora disso, agora é a hora disso. Na quarta-feira Deus foi e mudou tudo. E fez do jeito que Ele quis. Então, muitas vezes pastores, até líderes, querem impor. Pastor não é dono de ninguém. Líder espiritual não é dono de ninguém. É ensinado e exortado, ensinado aquilo que se deve fazer segundo a palavra. Mas a escolha é sua. Você é quem vai andar. E se ainda que tenha alguém querendo impor para que você não viva, porque a imposição te aprisiona para que você não viva na liberdade do Espírito. Então, olha só, na prisão, na religião, a frase tem que ser assim. Mas na liberdade do Espírito, o Espírito sopra. O que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos era preso por causa da religião. Mas o que ele disse para Nicodemos? O Espírito sopra para onde quer. Ninguém sabe nem para onde, da onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Na religião, você está preso e ali e tal, encaixotadinho. Não, agora é hora disso. Mas no Espírito, Ele te direciona. Ele chegou ali todo, Senhor, eu sei que Tu és mestre e você é enviado do Senhor e tal. Você precisa nascer de novo. Exatamente. Antes ele falou, importa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, o Espírito não conduz. E aí ele vai e olha e fala, não, mas espera aí, eu vou de novo para a barriga da minha mãe? Não. Você é mestre em Israel, não sabe essas coisas? Então, tem que ser, eu tenho que ir para, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso buscar a Deus hoje na comunhão, no corpo, junto com os meus irmãos. Não é eu preciso, porque quando eu estou lá, eu estou hoje, o dia também não foi bom. Então eu vou lá, porque eu sei que eu tenho uma palavra, eu sei que o Espírito vai soprar, eu sei que tem irmãos ali, que hoje, no dia que eu não estou muito bem, o Senhor vai enviar homens e mulheres ali, cheios do Espírito, para me acender, me ajudar aqui nesta guerra. Mas hoje eu estou bem? Pois hoje eu vou, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me usar, e eu estou à disposição para o Senhor me usar para acender alguém também, em nome de Jesus. Segundo a religião, na prisão, você é encaixotado. Agora, pastora, você tem que pregar, você não pode falar essas besteiras todas que você fala,
Não, você tem que falar assim mais. Mas eu sou o que sou, tenho Entendeu? um coração. Na religião você é encaixotado, na liberdade você é autêntico, aquilo que Deus te chamou para ser. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. E muita... Não, eu sou desse jeito mesmo, eu sou assim. Não é isso. Não é aquilo que você é na carne. É aquilo que Deus te criou para ser. É aquilo que o Espírito te chamou para ser. Não descaracterizado pelo pecado, ou pelos dogmas, ou pela alma ferida, mas aquilo que Deus te chamou para ser. E desta forma você estará 100% no centro da vontade do Senhor para se viver na liberdade do Espírito. Terceiro, na religião é uma imposição. Certo? Não, agora você não pode... Menina, você não pode andar com essas pernas. Não, porque Deus vai pesar a mão. É uma imposição. Você tem que vir. Na liberdade do Espírito você exorta e ensina a pessoa ter um relacionamento com o Espírito. É completamente diferente. Porque quando você tem um relacionamento com o Espírito, você não vai fazer para não ferir, porque você ama. É um relacionamento com o Espírito, tá entendendo? Então você exerce o teu chamado, você vai fazer as coisas, você vai pregar, você vai levar o alimento, você vai ajudar o irmão, você vai orar pelas pessoas, e tudo isso na liberdade. E se você cometer algum erro, glória a Deus, o Senhor vai ali, opa, tem alguém do seu lado. Fala assim, irmão, não é desse jeito, não é assim, não é dessa maneira, ó, é assim e tal, faz dessa forma, porque assim o Espírito vai te usar e tal. Acabou. E quarto e último, na religião, e isso aqui a gente ouve muito, né? A gente ouve muito. Ah, se não for igual no meu ministério, então não presta. Porque as pessoas... Tem gente, infelizmente, nessa atual circunstância, na atualidade, tem pessoas que ainda acham que só o ministério dele é certo. Só o ministério dele é que presta. Só o jeito dele é que... Segundo aquilo que ele criou na cabeça dele, né? Ainda bem que eles têm Jesus, né? Pelo menos tem Jesus, vai pro céu. Só o jeito dele de pregar, só cria e idealiza. Ah não, quando o pastor grita muito, aí é que tem poder. Não, quando o pastor fala assim baixinho, dá sono. Deus não está com ele não. Deus não usa ele tanto assim não. Né? Na liberdade eu ando com os meus irmãos, sem deixar de cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu ando com os meus irmãos, a gente conversa, a gente tem conhecidos de outros ministérios e tudo. A gente anda com os irmãos e compartilha experiências e aprendemos muito com eles também, mas sem deixar de cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, Deus em sua multiforme graça chamou cada um de nós para cumprir um propósito, segundo aquilo que nós já falamos. E eu olho e não... mas pelo contrário, eu admiro. Tem muitos ministérios que eu admiro, o trabalho, a maneira como Deus usa, aquilo que Deus faz, mas sem deixar de me anular. Falo assim, tudo bem, glória a Deus. Que bênção. Mas Deus nos chamou para um outro propósito. Deus nos chamou para cumprir um outro propósito, para cumprir um projeto neste bairro aqui, por exemplo. E há uma obra tão poderosa neste bairro, tão poderosa, que Deus quer usar cada um de nós, não é só eu, a pastora não, é cada um de vocês. E já se coloque de pé já, porque você não dormir. Deus quer usar cada um de vocês. É cada um. E não é encaixotado não. Ah não, o pastor ministra assim, eu tenho que falar igualzinho para... Não faça isso.
Você tem que chamar, Deus te criou dessa forma, é para você falar e atingir um público que Deus quer que você atinja. Que muitas vezes eu não vou conseguir atingir, porque Deus me criou do jeito que Ele me criou, dessa maneira. E Deus te criou para alcançar pessoas, porque é desse jeito. E nesse meio tempo Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está te corrigindo, Ele está te exortando, mas Ele também está te ensinando, está te aperfeiçoando, está te dando experiências poderosas na presença dEle, está fazendo milagres também na tua vida, mostrando o poder dEle para você, que Ele é Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo Deus que abriu o mar, e que te dá o recurso lá para você quando você precisa, e que te cura na enfermidade que ninguém dava nada e que não podia curar, mas Ele te cura para mostrar que Ele é Deus Todo-Poderoso. E quando as pessoas olharem e você começar a contar e falar assim, meu Deus, mas como que isso aconteceu? Então o Senhor vai te usar, então Ele vai mostrar a glória dEle através de você, e você será um recipiente da glória do Senhor. Começa a colocar diante do Senhor aquilo que te aprisionava, aquilo que estava sendo descaracterização na sua alma, naquilo que é a essência que Deus te criou. Ou se você estava achando que ministério era só nas quatro paredes da igreja, era só cantar, tocar e interceder só dentro da igreja, e estava deixando de resplandecer tua luz lá fora, porque você estava pensando como pessoas religiosas. Começa a falar agora diante do Senhor, é você com o Senhor. É você com o Senhor. O Senhor te chamou para exercer um chamado, para ser luz do mundo, sal da terra, para pregar esse evangelho, para ser igreja lá fora, para ser igreja lá fora, para ser igreja lá fora. Começa a falar com o Senhor, pedindo para tirar toda descaracterização na sua vida. Todas as vezes que você deixou de salgar, de ser luz, de resplandecer, que você fez o que todo mundo fazia, que você queria ser o aceito, politicamente correto, e deixou de ser igreja, deixou de exercer autoridade, deixou de falar do amor de Deus. Senhor, em nome de Jesus, aleluia, Pai, nós colocamos diante do Senhor cada uma dessas situações que aprisionava, cada uma dessas situações que descaracterizava, Senhor, cada situação, Pai, cada palavra lançada na mente está desfeita agora, em nome de Jesus. Ah, na tua mente tem a palavra de Deus, a palavra do Senhor está na sua mente. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor. As pessoas vão olhar para você e vai falar, que paz é essa? Aí você vai falar, é o príncipe da paz. Aleluia. As pessoas vão olhar para você e falar assim, eu gosto de conversar com você porque você tem conselhos que não me deixa cair no buraco. Você tem uma sabedoria diferente, uma inteligência diferente, e você vai falar, é a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Tem gente que está fugindo dos lugares que Deus colocou você para resplandecer. Você só quer resplandecer dentro da igreja, só no lugar de conforto. Deus está te chamando para resplandecer lá fora, para ser a diferença lá fora. Você não vai mais se contaminar, em nome de Jesus. Não vai sair murmurando, não vai sair reclamando. Ah, não vai ser um camaleão, quando encosta é parecido com... Não, você tem a sua essência, em nome de Jesus. A essência do Espírito Santo de Deus na tua vida. Muitos que querem fazer... muitas vezes, mas eu não sou assim, eu não consigo ser assim igual a pastora, eu não consigo ser igual ao pastor, eu não sei ensinar dessa maneira, eu não sei pregar dessa forma, eu não sei pregar assim igual ele. Oh, Deus não te chamou para ser igual ao pastor nem a pastora, Deus te chamou para ser você, em nome de Jesus. Deus te chamou para imprimir as características dele e vai te usar desta maneira,
em nome de Jesus. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, porque às vezes ficamos aprisionados nas características da maneira do outro, do jeito do outro. Oh, Deus te chamou para ser a imagem e semelhança dele, mas para ser um instrumento como ele te criou para ser. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei falar com essas palavras bonitas. Deus te chamou para falar e para ser você. Em nome de Jesus, para ser autêntico, para ser a imagem e semelhança do Deus vivo, mas com as características que ele te criou. Ele te criou para ser. Em nome de Jesus. E toda prisão seja quebrada em nome de Jesus, desfeita, cancelada. Toda imposição humana, imposição maligna, está quebrada em nome de Jesus. Oh, o Senhor nos chamou para a liberdade, e toda descaracterização do chamado, da maneira de realizar como o Senhor chamou, está quebrada em nome de Jesus. Oh, toda descaracterização na personalidade, muitas vezes chega e muda, só porque as pessoas estão próximas. Não, Deus te chamou para ser você. Deus te chamou para a liberdade em nome de Jesus. Deus te chamou para a liberdade. Aleluia. Deus te chamou para a liberdade. Você não tem que ser uma coisa que você não é. Querer passar que você sabe, querer passar que você entende, ou querer passar que você... Não, isso é prisão. Querer fazer as coisas para você ser aceito, não, em nome de Jesus. O Senhor já te aceitou, o Senhor já nos aceitou em nome de Jesus e nos escolheu. Não foi carne nem sangue que nos escolheu, foi o Senhor Todo-Poderoso que nos escolheu. Aleluia, em nome de Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Amém. Você que nos assiste, vá viver a liberdade do Senhor. Ande na liberdade do Espírito. Saia desta prisão em nome de Jesus. Saia dessa prisão em nome de Jesus. Deus não te chamou para você estar sentado. Deus te chamou para você fazer uma obra, porque grande é a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.